Olá, sejam bem-vindos ao programa Educa, programa do Grupo A Hora focado em educação ambiental. Hoje nosso programa itinerante atravessou o Rio e viemos até aqui em Estrela para falar um pouquinho com você sobre essa temática do meio ambiente que a gente tanto gosta. Eu sou Jéssica Malman e vou estar contigo nesse bate-papo de 1 hora, mais ou menos, junto com a Luciane, que já está aqui do meu lado. Olá, Luciane, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui em Estrela, né? Olhando para o Rio e com o programa do Educa-me. Bom, o programa Educa-me, ele tem o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços, Boqueirão Desmontes, Ecovale Acabamentos e o Lorenzon Plásticos. Lembrando que você pode nos acompanhar tanto pela Rádio Hora 102.9, como também pelo canal do YouTube A Hora TV. O tema de hoje é Amigos do Rio, um novo começo pós-enchente. Lu, a gente passou por tantas dificuldades, a gente normalmente fala do Rio somente quando tem problema, mas hoje a gente quis trazer um novo olhar, né? Uma solução. Sim, hoje nós trazemos convidados, então, de Lajeado, de Estrela e de Cruzeiro do Sul, né, que estão trabalhando projetos, né, de recuperação de mata ciliar e projetos do poder público, né, de Estrela e Lajeado, justamente para ter esse novo olhar para o rio, né? Para fazer essa conexão das pessoas com o Rio Taquari. Então, nós trazemos hoje aqui a Mariana Beth, que é diretora da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lajeado. Tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Jéssica? Bem. Prazer estar aqui com vocês. E também está aqui com a gente a Denise Stein, que é coordenadora de turismo de Lajeado. Tudo bem, Denise? Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar vocês por esse projeto Educa-me, porque eu acho que a gente tem que fazer, sim, os jovens se sentirem pertencentes para, né, conseguir nos auxiliar no projeto de sustentabilidade desse rio que a gente tem, que é tão maravilhoso. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar pelos projetos que estão sendo elaborados e já executados. A gente sabe que nós vamos ter uma programação de Natal esse ano no Parque Ney Santos Arruda. Então, eu imagino que a Prefeitura de Lajeado esteja investindo bastante nesse local, que ele está de frente para o rio, né? Que dali a gente aprecia o Rio Taquari. Isso aí. É um projeto grande, é uma inovação. A gente está trazendo pela primeira vez o projeto do Natal, a decoração, as atrações culturais, todas as atividades para perto do rio, no Parque Ney Arruda, né? Eu lembro da minha infância de escutar o meu avô falando que era a praia de Lajeado. Há 200 anos, nossos imigrantes chegaram aqui. Então eu falo por Cruzeiro, eu falo por Lajeado, eu falo por Estrela, né? Então a nossa população veio para essa região muito por causa do rio. Então, por que não este momento ser o momento de nós reforçarmos e recriarmos os nossos laços com o Rio Taquari? Uhum. E em termos de projetos de estrutura, o que Lajeado está planejando, o que está executando? Claro que logo depois da enchente de 2024, um dos primeiros espaços públicos recuperados foi justamente o Parque Ney Santos Arruda, né? E já foram feitos investimentos ali. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Foi investido em torno de 650 mil ali, né, na recuperação desse parque. A primeira ideia, ele teria uma concessão, mas depois foi, né, não foi feita. E essa semana, inclusive, até quarta-feira, do dia 18 a 22, a gente teve o seminário de turismo de natureza aqui. E foi feita a primeira trilha que vai ser instituída, tá? É uma trilha que foi feita, eles saíram ali da Ponte de Ferro e vieram até o Porto dos Bruders. Foi a ECA, inclusive, que é a associação aqui de Estrela, né, que fez justamente para as pessoas conhecerem, porque esse seminário ele foi a nível nacional, então ele envolveu pessoas de todo o estado e até de todo o Brasil. A gente teve gente que veio de fora para conhecer e aí a gente aproveitou para lançar tanto essa trilha aquática quanto uma trilha terrestre, que é o Caminho de Lourdes, que também vai envolver 16 municípios. E tudo isso vai envolver muito a natureza, né? E as nossas belezas que a gente tem aqui no Vale do Taquari. Gurias, a gente sempre fala, né? É uma margem do rio que normalmente com a enchente ela é destruída. Vale a pena a gente reconstruir essas beiras?
A gente tem essa resposta, eu acho, a partir da própria ocupação urbana. A gente vê naturalmente as pessoas buscando espaços ao ar livre, né? E ocupando o Parque Ney. Eu não sei se vocês têm circulado por ali no final de semana, mas está muito bonito de ver as famílias circulando e permanecendo. A estrutura toda do Natal esse ano no Parque Ney foi pensada como um espaço de permanecer, de ocupação, de curtir a decoração, a programação. Então, por exemplo, elementos decorativos também serão brincáveis. Pensando na lógica mesmo dos brinquedos que já existem no parque, que foi investido em torno de 350 mil no equipamento de brinquedos, hoje essa área do parque fica por responsabilidade da SESU, da secretaria que a gente tem, que pensa os parques da cidade justamente para as pessoas poderem ocupar esse espaço que é urbano, que é de todos, que é nosso, né, com as famílias. E a gente falando também, assim, da parte da criança, né, porque esse projeto de vocês, ele envolve o ensino fundamental e o médio. E hoje essa geração, ela está muito voltada ao pertencimento. Então, eles só vão se sentirem pertencentes se eles vivenciarem. Então, quando a gente pensou em fazer o Natal na beira do rio, trazendo também a parte do turismo náutico, deles verem as embarcações, deles poderem passear, sabe, aproveitarem esse lugar, justamente foi nesse sentido, porque os adolescentes hoje eles estão muito, a gente está com uma briga com as telas, né? Então a gente tem que, enquanto poder público, pensar em lugares atrativos para fazer eles sair de casa, porque as famílias estão precisando, e depois da pandemia isso ficou muito forte, das famílias precisarem lugares para terem onde procurar para sair de casa. E as crianças, quando estão ali, daí tem aquele ciclo das águas ali, eles querem, mesmo com tempo ruim, eles querem tomar banho, porque eles gostam de estar. Então, é esses espaços assim que a gente tem que fazer. E a nossa ideia também é tentar alavancar o turismo náutico. Até um pedido do governo, do estado, pra gente, sabe? Porque eles veem que Lajeado tem um potencial muito grande nisso. Inclusive, para quem está nos assistindo na live, não foi nada combinado, mas aqui atrás da gente tem uma turma de escola, porque a gente está diretamente na Feira do Livro de Estrela, né? Você está nos acompanhando, de certa forma, gravado. E como é importante ter esses eventos, esses movimentos, porque a gente está de frente para o rio, as crianças tendo esse contato com a natureza, como tu bem disse, né? E, Lu, é uma coisa linda, né? Ver eles passando, interagindo. É que desde pequeno, se tu incentivar o cuidado, né, a gente está criando cidadãos mais conscientes, né? Falando em consciência, a gente tem anualmente o Vivo Taquariantas Vivo, que ocorre justamente no Parque Ney Santos Arruda, que é um movimento muito grande, né, e já antigo, né, um movimento que está cada vez crescendo mais. Então, assim, que outros eventos podem ser, ou outras instituições, ou outras ONGs podem utilizar esse espaço lá do Ney Santos Arruda. A gente vai contar com a parceria também do Tchê Rosa ECA, que é aqui de Estrela, né? E o Tchê Rosa, que vão também promover atividades náuticas durante o nosso Natal. Então, claro, a programação não está amplamente divulgada ainda, mas daqui um pouquinho a gente quer contar com a parceria de vocês justamente para botar na rua tudo que vai ter, porque a gente está falando aí do dia 21/11 até o dia 23/12, com programação intensa, natalina e também atividades diferentes, que a população não está acostumada a participar, a conviver e a ver o rio como um amigo, né? Uhum. É um mês, então, recheado de momentos para a família. É isso aí, podemos ter essa definição, é exatamente isso. Lu, tu vai levar a tua família para aproveitar esse momento? Com certeza. Com certeza. É um espaço muito bacana. E ainda a gente passou ali esse outro dia, né? Aqui tem as águas dançantes, né? Então as crianças adoram, né? No calor do verão é uma maravilha, né? E é um espaço muito bonito, né? Local para caminhada, então é sempre acolhedor, né? De sentar ali e apreciar o rio, né? É um espaço multissensorial, né? O círculo das águas traz uma particularidade para aquele espaço ali. Sim. E lógico que o parque lá foi pensado, trazendo de novo as áreas alagadas, né, alagáveis. Então toda a estrutura, a SESU pensa
para ser não provisória, mas os elementos que estão lá normalmente é madeira, os brinquedos são feitos para estar naquele espaço que aguente uma possível nova cheia, até a possibilidade de plantas e tudo mais, o que é utilizado lá, é feito um estudo por trás. Até eu ia perguntar para vocês, né, e para a gente já encerrando o nosso primeiro bloco, de deixar um incentivo para as prefeituras, né, aproveitarem esses espaços. A gente tem um vale rico, né, com espaços lindos. Qual o conselho que vocês dariam para essas prefeituras? Quando a gente pensou o Natal no Ney Santos, foi justamente porque a parte baixa da cidade, ela teve um certo abandono. E a gente justamente pensou em fazer ali para as pessoas voltarem para esse lugar, para verem que o rio é muito mais nosso aliado do que o nosso vilão. Então a gente tem que mostrar, sim, enquanto região, Vale do Taquari, a nossa beleza do nosso rio, porque quando ele já estava aqui antes que a gente. Então a gente que veio ao encontro dele. Então a gente tem que aproveitar essas belezas e sim fazer muito mais espaços como esse. Inclusive em Cruzeiro também está já orçado um parque, né? Porque as pessoas precisam disso. Então é como você disse, fazer mais espaços para trazer as famílias para que elas se sintam bem, acolhidas, e as crianças tenham lugares para virem e conseguir, né, cultivar para as futuras gerações que estão vindo por aí. E acredito que também é para o pessoal se sentir pertencente ao meio ambiente, né, Lu? É isso aí. Já estamos quase encerrando, Já quase encerrando, passa muito rápido, né? Então vamos deixar o convite aqui, que vocês deixem o convite aqui para toda a região, né? Qual é a data ainda? Só relembrando a data da programação natalina no Parque Ney Santos Arruda. Perfeito. Então, de 21/11 a 23/12, programação natalina é no Parque Ney Santos Arruda. E aqui a gente deixa a sementinha para todo o resto do vale, porque quando a gente trabalha turismo, a gente trabalha conexão, né? Então, a gente deixa uma sementinha plantada para reconectarmos todos nós com a natureza, com o rio principalmente. Ok. Muito bem, a gente acompanhou agora o bate-papo aqui com a Mariana Beth e com a Denise Stein, elas que são da Prefeitura de Lajeado, atravessaram o rio aqui com a gente para esse bate-papo gostoso. E você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado, Corsã. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Folito, fertilizante orgânico, nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Heineken Tecnologia e Higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, que tem produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, a sua consultoria ambiental. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o programa Educa-me, programa de educação do Grupo A Hora. Você hoje está acompanhando o nosso programa que fala sobre Amigos do Rio, um novo começo após a enchente. O programa Educa-me, ele tem o patrocínio de Max Serviços, mais de 10 anos de experiência na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Também o apoio de Boqueirão Desmontes, mais de 15 anos de excelência em perfuração e desmonte de rochas. Acesse boqueirãodesmontes.com.br e saiba mais. Ecovale Acabamentos, é design inovador e tecnologia de ponta. Decks ripados e rodapés em madeira sintética, 100% à prova da água e com 15 anos de garantia. E o Lorenzon Plásticos, a sustentabilidade é o que nos descreve. Lu, a gente está agora nesse segundo bloco com 2 convidados que fazem iniciativas muito bonitas também para incentivar a comunidade a fazer movimentos, porque geralmente a gente fala é por parte da prefeitura, é por parte de empresas, mas aqui a gente tem pessoas que tomaram o meio ambiente como parte da sua rotina e do coração, né? É isso aí. Então, nós recebemos aqui hoje o Davi Ferreira, que é estudante. Tudo bem, Davi? Tudo certo. Davi tem um projeto, Jéssica, muito bacana em Cruzeiro do Sul. Logo, logo ele vai falar para a gente. E nós temos também aqui o João Paulo Aires, que é do grupo de caiaqueiros Manos da Pesca. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o Manos da Pesca já fez várias ações de recuperação de mata ciliar, que também é a proposta do Davi. Queria que tu contasse para a gente, João Paulo, um pouquinho fazer um resgate dessas últimas ações que vocês fizeram de plantio de mudas. Então, o projeto Reme Essa Ideia nasceu em 2021. A gente tomou essa iniciativa após as cheias, porque foi triste de ver o cenário que tem o Rio Taquari hoje, né? Com poucas matas ciliares, no que a gente era acostumado a fazer umas confraternização com churrasco, fazer uma pescaria embaixo de sobra, ter um lugar de lazer, e aquilo ali se acabou com tudo, né? Então a gente viu esse cenário e queria de alguma forma mudar ele. Então unimos o útil ao agradável, trazemos um esporte de canoagem, que a gente tem os caiaques de pesca, né? Fizemos essas expedições geralmente em Roca Salles, a Lajeado, é um percurso de 47 quilômetros pela água, e vamos plantando mudas no decorrer desse trajeto. Vocês já fizeram quantas ações? Ou melhor, antes de que tu fale a quantidade de ações, falaste de 2021. Sim. Bom, vocês fizeram um plantio em 2021 e agora 2024 nós tivemos uma enchente muito maior. Sim. Um pouco desse trabalho feito antes de 2024, ele acabou sendo destruído? Como é que foi? Como é que vocês encontraram as margens depois dessa grande enchente? Eu acabei me explicando errado. O grupo nasceu em 2021. 2021. O projeto começou em 2023, né? Que foi as cheias. Na enchente de 23. Isso, nas enchentes de 2023. Foi em abril. O projeto Plante Essa Ideia foi em Arroio do Meio, no Salto, que era um local que eu me criei com meu pai. Nós acampava lá no verão, num lugar de fácil acesso, e as enchentes destruíram aquele lugar. Não tem mais acesso. É bem precária ali a situação. Então ali começou o projeto. Coloquei uma foto no grupo, que nós temos lá hoje. O grupo tem 190 caiaqueiros, né? E aí a galera viu aquela situação e quis ajudar. Aí então organizei um evento ali. Veio galera de Montenegro, Porto Alegre, Encantada, Estrela, Roca Salles, tudo que é lugar para vir aqui plantar no nosso Rio Taquari, né? Achei muito legal. E dali se incentivou então a fazer esse projeto do Reme Essa Ideia, né? Vocês começaram em Arroio do Meio e passaram por quais outros municípios? Comecei em Arroio do Meio e Colinas e Lajeado. E aí, nessas edições, sempre foi só o grupo de caiaque ou vocês acabaram abrindo para as outras pessoas participarem também? Não, abrimos sim. No decorrer do ano, fomos aprimorando o projeto, né? Que nem o ano passado, fizemos um projeto com a cidade de Cruzeiro do Sul. Apresentei um projeto deles de fazer uma área de lazer para a comunidade, né? Que foi, inclusive, através de um Rios, que o Aora fez do projeto em 2023, se eu não me engano. Teve vários comentários pedindo para o projeto chegar até a cidade de Cruzeiro do Sul, através do Rios do Grupo Aora, né? Que botou em collab com o Manos da Pesca. E aí eu mostrei as mensagens para a galera, e a galera
montemos em conjunto um projeto para apresentar para a cidade de Cruzeiro do Sul, fazer uma área de lazer para a comunidade, para a pessoa tomar chimarrão, curtir aquele momento nas margens do Rio Taquari, e também já unir o útil ao agradável em reflorestar aquele local, né? Então, fui até a prefeitura e o meu irmão João Edson, apresentei um projeto para ele, que também, inclusive, ele dá aula na escola em Cruzeiro do Sul, que lá em Cruzeiro do Sul pediu para eles também trazer o projeto para lá. E aí fomos então na prefeitura, a Tanara Schmidt foi a nossa orientadora nesse projeto, né? Ela abraçou a causa e hoje a cidade de Cruzeiro do Sul tem então uma área de lazer ali, às margens do Rio Taquari, com o intuito então de receber a comunidade e ter um acesso para a Brigada, a Defesa Civil, para a Papatran, enfim. Em Cruzeiro do Sul, vocês tiveram o apoio técnico da Tamara, que é engenheira ambiental, né? E nos outros trechos que vocês fizeram um plantio, com quem vocês conseguiram as mudas, com quais parcerias vocês contaram para até orientação? Eu sei que são mudas nativas, né? Tem que ser, sim, né? Então, a gente sabe que não é só sair plantando, né? Tem um estudo técnico, tem que ter um apoio técnico para isso. Como é que vocês organizam tudo isso? No começo, quando eu fiz o primeiro projeto, eu não tinha experiência nenhuma com essas matas nativas e o que era a espécie ideal, né? Então, fizemos um projeto a primeira vez, repercutiu, deu no jornal locais aqui, e aí, então, tive a oportunidade de conhecer a professora Elisete, que é bióloga da Univates, né? Então, ela conheceu o projeto, fizemos uma amizade, e desde então ela está orientando nós qual é as espécies ideais a plantar, quais que é os locais ideais para plantar, né? Então, a gente vem recebendo o suporte dela em questão das espécies, né? E aí, as prefeituras locais, por exemplo, que nem o projeto RMCD do ano passado, também fizemos de Roca Salles, eles nos dão um suporte de ônibus e toda a logística, então fica mais fácil, né? Para evitar custos, como tem bastante galera que vem de fora, né? Então, quanto mais barato, para nós fica melhor. Então, as prefeituras, sim, elas nos apoiam, a Prefeitura de Colinas do Sul, Marques Souza também, já fizemos uma ação no Rio Forqueta também. Fizeram um travesseiro também, né? Nas margens do Taquari, travesseiro. Sim, travesseiro, Marques. Travesseiro e Marques Souza já fizemos, sim. Fomos até a ponte do Exército aqui, agora que não está mais, né? Fomos até ali plantando os mudos, né? E o que representa isso para ti e para o teu grupo? Porque vocês... A prática da canoagem, né, é dentro do rio, né? Vocês precisam da natureza para poder praticar esse esporte, né? O que representa isso para vocês? Como eu falei, é uma pena ver o rio como está hoje, né? A gente tinha um costume, a gente brinca em dizer, a gente é um pessoal que soube aproveitar muito as margens do Rio Taquari. Porque a gente viveu isso, né? A gente ia lá, botava nossos caiaques na água, pescava, voltava para a sombra, tinha toda aquela estrutura. Pode ser que muitas pessoas viveram isso aí e não valorizaram de certa forma. Eu acho que não tem. A gente vê o quanto que é valioso as matas ciliares no Rio Taquari, né? Então, a gente vê, eu acompanhei um pouco nas redes sociais o projeto desse menino aqui, postei no grupo lá o projeto dele, nós ficamos muito felizes em ver essa geração mudar. Tipo assim, como a moça falou antes ali, a gente tem uma briga com as telas, né? Então, ver essa geração tomando incentivo em querer plantar as mudas, em querer fortalecer o Vale do Taquari em questão das matas ciliares, a gente fica grato por isso, né? Esse é o intuito do grupo, né? Poder incentivar a comunidade a fazer alguma coisa também, né? Trazer essa geração para reflorestar, querendo a nossa obrigação fazer isso para as gerações futuras, né? Incentivar as matas ciliares é um investimento mais baixo que tem, né? Davi, trazendo tu para o bate-papo agora, conta pra gente qual é o teu projeto. Bom, meu projeto é o Cicatrizando o Rio Testemunhos de Esperança e ele nasceu assim como a causa do Mano JP, com todas essas cheias aí de 2023, 2024, e eu presenciei cenas de casas destruídas, famílias que perderam bens materiais, plantações danificadas, e com tudo isso ficou uma pergunta na minha cabeça, que era o que eu posso fazer para ajudar o rio a se curar? E foi daí que nasceu o meu projeto, de toda essa dor e sofrimento que a gente passou. E o meu projeto consiste em plantar 10 mil mudas nativas nas encostas dos rios, começando por Cruzeiro do Sul, que é minhas raízes, né? Não posso dispensar isso, a gente vai começar por lá e não tem discussão. E a gente vai
expandiu o meu projeto para o Vale do Taquari inteiro, né, que foi afetado por essas cheias. E não é só plantar árvores, é replantar a esperança. Mostrar que mesmo depois da dor a gente pode renascer. Depois de tudo isso que a gente passou, a gente pode recriar. A gente pode recriar a nossa história. Tudo isso que a gente já viveu. Porque as matas ciliares muitas vezes não entra na cabeça das pessoas que é uma parte importante do rio. Porque elas são a pele protetora da biodiversidade, inclusive do próprio rio, né? E quando tu teve essa ideia, para quem foi a primeira pessoa que tu falou e se te apoiou? Como é que foi esse processo? Bom, eu comentava com a minha família sobre reconstruir as matas ciliares e eles sempre me apoiaram, sempre foram pessoas que abraçaram a minha causa desde a primeira vez que escutaram. Falaram que bom que tu é um jovem que está prestando atenção nas coisas que está acontecendo ao nosso redor, porque está faltando um pouco disso aqui no nosso mundo. E eu acho que é verdade. Tá faltando essa empatia que eu tenho no Vale do Taquari, tá faltando no mundo inteiro, na verdade. Porque eu sei que deve ser difícil tu olhar para mim, um jovem de 14 anos, com 1,60 m, tá aqui dando uma entrevista e falando sobre reconstruir as matas ciliares, né? Mas é algo que a gente precisa ter, a gente não pode deixar isso morrer. Essa paixão que a gente tem pela nossa cidade, pelo nosso vale, pelo nosso rio, essa paixão que a gente tem pela nossa natureza, isso não pode morrer. Eu acho legal essa questão que tu fala, né? Um jovem de 14 anos. Muitas pessoas pensam, né? Ah, não, vamos deixar para os jovens resolver o futuro, mas todos nós fazemos parte desse ambiente de hoje, que é o ambiente de amanhã também, né? Então, como é que tu tá vendo isso? É mais fácil convencer os jovens, na tua opinião, ou os adultos a fazerem parte desse teu movimento? Olha, para ser sincero, eu acho que é mais fácil convencer jovens, tá? Porque é um jovem falando para jovens, né? Tem uma frase que eu gosto muito que eu aprendi na minha conferência, aliás, lá em Brasília, que é jovem educa jovem. Eu acho que isso é verdade demais. Porque se não fosse eu ali conversando com eles, com o mesmo linguajar e com o mesmo modo de falar, acho que eles não entenderiam o quão importante isso é para nossa sociedade. Mas claro, eu convenço os adultos também de uma forma diferente, tá? Cada público tem uma forma diferente de conversar, uma forma diferente de palestrar e de explicar a situação que está acontecendo. Lu, o que tu tá achando desse nosso jovem aqui no bate-papo? Show. Escuta, Davi, como é que foi a repercussão disso na tua escola, assim, no teu ambiente escolar? Bom, eu criei meu projeto junto com a minha família, eu contei para minha família, eles apoiaram a causa e com tudo isso veio a oportunidade então de participar da conferência pelo meio ambiente infanto-juvenil e tudo isso começou na minha escola, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, a minha vice-diretora veio comigo e falou: Davi, a gente precisa da tua ajuda. Eu sei que tu é um cara que sabe falar com o público, sabe fazer apresentações e a gente precisa de uma ajuda tua. Porque vai vir a coordenadora, a Grace, né, a coordenadora da CRE, aqui na nossa escola e tu precisa apresentar um projeto ambiental. Aí eu falei, opa, uma oportunidade pro meu projeto, né? Claro, imagina. Claro. E aí eu tive uma semana para me preparar. Olha, foi pouco tempo, para ser sincero. Tive uma semana para sentar em casa, estudar, me preparar, tomar um cafezinho ali, né? Dar uma revisada no conteúdo. Aí eu preparei uma apresentação e chegou o dia. Apresentei com o meu coração, com o meu espírito, com toda essa dor na minha cabeça que a gente passou. E tinha a Sofia Maia também, não sei se vocês conhecem, ela tava lá me assistindo, tava a Sofia, tava a coordenadora, tava acho que a Tanara junto, e elas gostaram do meu projeto. E aí a escola inteira ficou sabendo que eu tinha passado para a etapa estadual, porque eu tava concorrendo à regional, passei para a estadual, que ia ser em Porto Alegre. Depois foi se repetindo a história, o pessoal foi gostando do meu projeto, foi votando em mim, lá na estadual tinha uma votação, né, era jovem votando por jovem. Aí eles votaram em mim, eu tive acho que 15, 16 votos de umas 18 pessoas, assim, que estavam olhando. E então eu passei para nacional, que ia acontecer em Brasília, eu ia representar o Vale do Taquari e o estado do Rio Grande do Sul. Então eu fui lá e conheci gente nova, busquei contatos. E eu cheguei até na ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Eu conversei com o assessor dela, a gente trocou contatos, contei sobre o meu projeto e eu mandei um e-mail. No dia seguinte, ela já respondeu, gostou do meu projeto, apoiou a ideia e pediu pra gente marcar uma reunião. Olha só, né? Sim. Olha só. Tá, e
tu imaginava que esse teu projeto ia tão longe, que ia chegar às mãos da ministra do Meio Ambiente? Olha, pra ser sincero, eu achei que não, tá? Porque, como eu disse antes, é difícil imaginar que eu tô vivendo tudo isso, sabe? Se tivesse me falado isso, que eu ia estar vivendo agora, há um tempo atrás, eu não ia acreditar de jeito nenhum. Eu ia falar, cara, tu tá louco? O que tu fez, sabe? O que tu tá pensando? E é algo muito grandioso pra mim. Eu não achei que eu ia viver tudo isso e graças a Deus eu tô vivendo tudo isso e tenho certeza que eu vou colocar esse projeto pra frente e a gente vai fazer acontecer. Lu, uma coisa que eu acho muito legal é que os dois conhecem um projeto do outro, a gente vê que eles têm uma admiração. E pra gente fechar esse bloco, eu queria perguntar para vocês, né? A gente fala tanto da questão da tecnologia e muita gente diz que para trabalhar o meio ambiente a gente não pode ter a tecnologia como aliada. Mas vocês se conheceram pelas redes sociais, né? Vocês acreditam que dá pra gente mesclar esses dois, Davi? Mobilizar as pessoas, né? Bom, por certa parte, sim, tá? Porque, inclusive, eu e o mano aqui, a gente se conheceu pelo grupo, era o Movimento Pro Mata Ciliar, né? A gente se conheceu pelas redes sociais. Porém, a gente é a geração das redes sociais, a gente deve usar com cuidado, claro. E a gente deve usar pro bem, né? Nunca usar pro mal. Usar por essa causa que a gente tá tendo agora de fazer o bem, de reconstruir as matas ciliares, de tá entregando isso pro povo de novo, tá? Então eu acho que é muito importante, sim, a gente deve mesclar a natureza e a tecnologia, mas por um lado bom. João, tu concorda? Com certeza. A tecnologia, assim, me uniu a contatos que facilitaram muito esse procedimento, né? Nem ele comentou da Sofia Maia também, já fiz um projeto com ela também. A professora Elisete foi através também das redes sociais, então as prefeituras que nos apoiam, eles acompanharam o nosso projeto, não foi assim um grupo, só um grupo qualquer e foi lá e apresentou uma coisa, não, eles viram nossas redes sociais e viram que o negócio deu certo, então eu quis incentivar, né? E inclusive, através das redes sociais também nos chamaram lá no Rio dos Sinos para levar o projeto até lá, né? Assim como me deram oportunidade na prefeitura de Encantado também para apresentar o projeto, então sim, dá para mesclar as duas coisas, unificar as duas, né? Por um bem maior. Que bacana. Para quem quer conhecer vocês, procura como? Por Instagram, Manos da Pesca, Manos da Pesca, underline. Não, Manos da Pesca. Isso aí. Davi, para conhecer o teu projeto. Bom, o meu Instagram, tem o Instagram e o YouTube. Meu Instagram é @davi.ferreiradm e o YouTube também é a mesma coisa. Show de bola. Davi e João, muito obrigada por participarem do bate-papo com a gente. Obrigado pela oportunidade. Lu, tô saindo inspirada dessa conversa. Muito inspirada. Vamos arrumar essa ideia. Essa ideia. Você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Folito Fertilizante Orgânico, industrializar de forma responsável e segura para o desenvolvimento sustentável. Heineken Tecnologia em Higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, a sua consultoria ambiental. Nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos.
Estamos de volta com o programa Educa-me, programa este que tem o patrocínio de MAC Serviços, qualidade, economia e eficiência. Todos esses atributos estão reunidos nos projetos da MAC Serviços. Boqueirão dos Montes, há mais de 15 anos abre caminhos para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Ecovale Acabamentos, revestimento de alta performance como decks e rodapés em madeira sintética com 15 anos de garantia. É o design e a tecnologia para transformar ambientes. Conheça em ecovale.ind.br. E Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. Chegamos ao último bloco do Educa-me, programa este que tem hoje como tema Amigos do Rio, um novo começo após a enchente. Lu, nos 2 primeiros blocos a gente já conversou com o pessoal de Lajeado, nossa cidade sede. Trouxemos 2 guris que estão arrasando na temática, né, de meio ambiente, fazendo a sua parte como comunidade. E nós que atravessamos o rio para vir para Estrela, não tinha como não trazer alguém de Estrela para falar sobre esses projetos ambientais. Quem está com a gente, Lu? Exatamente, então a gente tem que fechar o programa com chave de ouro, né? E trazendo então a Elaine Gergenstrel, que é diretora de projetos de Estrela, que vai falar então justamente sobre isso, né? Sobre os projetos que Estrela está pensando e executando já em áreas que foram atingidas pelas enchentes, né? E que a natureza sofreu. Tudo bem, Elaine? Como é que está? Tudo bem, e eu acho que inicialmente começar a parabenizar, né, o Grupo Aora e vocês aí por essa iniciativa de estarmos aqui de frente para o Rio e poder falar desse tema tão relevante, e ainda mais nesse momento que a gente está aí, é reconstrução, né, das cidades, que eu digo, porque a gente tem aqui em frente Cruzeiro, aqui Estrela, Lajeado, enfim, e todo, né, Vale do Taquari. Então, o tema é muito pertinente. Então, parabéns vocês tratarem esse tema tão relevante para nós. A gente que agradece. É isso aí. Vamos começar então, Elaine. Queria que tu contasse para a gente quais são esses projetos, né? A Estrela foi gravemente atingida pela enchente de maio. Aqui mesmo na escadaria onde a gente está, foi tudo muito danificado. A trilha do Fritz, que era maravilhosa, né? Também teve muita destruição, enfim, né? Como é que a prefeitura pensou tudo isso em termos de projetos para melhorar essas áreas e as pessoas voltarem a utilizar essas áreas? Eu acho que o mais importante é isso, é a gente não abandonar, né? Nós precisamos ter um olhar diferenciado para o rio e usar ele como um meio que nos aproxime e não nos afaste. Porque inicialmente a gente, né, uma questão humana, a gente se revoltou com o rio, porque ele realmente destruiu e Estrela foi muito afetado. A gente tem aqui essas áreas de arraste muito forte. Mas o que nós fizemos, eu acho que como administração a gente está trabalhando nessa reconstrução e num olhar diferenciado. Então a gente não pode lutar contra o rio, vamos nos aproximar dele e vamos criar projetos que possam nos beneficiar em relação ao que pode talvez num futuro aí acontecer novamente. Pode vir água, pode vir enchente, sim, mas vamos nos preparar para isso. Então, como tu citaste aqui, nós temos projetos muito bacanas, tá? E um deles é a trilha do Fritz. E eu acho que antes de eu falar da trilha do Fritz um pouquinho, é importante comentar que a gente tem investimento do governo federal para que a gente reconstrua a trilha do Fritz. Nós não temos recursos do município, porque nós temos outras demandas nesse momento para atender. Então, claro, a trilha do Fritz ficaria se não fosse já um pedido feito para a União, para que a gente pudesse reconstruir ela. E realmente a Defesa Civil aprovou, né, estes recursos e nós estamos abrindo a licitação agora, primeiros dias agora, na primeira quinzena de novembro, para que a gente novamente traga a trilha do Fritz, que ela fica aqui próximo. E por que reconstruir ela? Porque é um ambiente acolhedor. Ela vai vir um pouquinho diferente de como ela estava antes. Por quê? Porque nós tivemos uma área que levou totalmente aonde ela estava construída, a área de terras, né? Houve uma erosão muito grande, mas a área que ficou, ela vai hoje então ter o aporte da trilha do Fritz. Ela vai ter uma unidade móvel, né, de materiais que a gente possa remover. Então, quando tiver uma perspectiva de uma cheia, vai ser feita a remoção desta trilha, que vai, eu creio que
eu sempre digo, 360 dias do ano ela vai ser benéfica e pode ser que 5 dias a gente tenha uma cheia, né? E que talvez não possa ser o zero. Mas os outros 360 dias, no meu exemplo, a gente vai poder usufruir desses espaços, abrigar famílias, momentos de lazer. A gente tinha muito isso, essa convivência, né? Então, um espaço para um café, um espaço para uma leitura, um espaço para um descanso, que nós vamos colocar bancos, nós vamos colocar a própria. Nós temos uma árvore ali que vai ficar no meio. Então, assim, ó, isto vai ser um espaço que a gente vai poder usufruir. Então, esta reconstrução, ela é necessária. Ela precisa ter esse olhar de que a gente vai estar ali no Rio, um pôr do sol. Agora a gente entra num momento aí de calor. Então, que coisa boa se hoje nós pudéssemos já estar falando ali na trilha do Fritz. Sim. Então, este é um momento especial que a gente vai estar podendo usufruir logo, logo. A perspectiva é de que a gente, em 4 meses, né, mais ou menos de obra, depois de feito o contrato com a empresa, enfim, então vai demorar um pouquinho esse processo de licitação e aí a gente vai estar retomando esse espaço maravilhoso que é aqui junto à escadaria. Elaine, desculpa te interromper, eu não sei se tu tens a mesma impressão, mas eu quando ando em locais que foram atingidos, que ainda tem uma sobra de construção, um prédio que ainda não foi totalmente demolido, né, que tem essas casas abandonadas, lajeado, tem muito ali pelo centro, né, isso te baixa a autoestima, né, a gente perde a autoestima, porque é uma sensação de tristeza nesses locais. Exatamente. Né, de lembranças muito ruins, porque pessoas estavam ali. Isso aí. A gente perdeu muita coisa. Eu não sei se tu tem esse sentimento também, se isso também foi considerado, né? Porque deixar uma área, por exemplo, que nem a Trilha do Fritz, que é aqui no centro da cidade, deixar em ruínas, isso é muito ruim, né? Mas aí eu vou trazer o exemplo do que a gente também, nosso outro projeto, né, é o Parque Linear, que a gente está trabalhando às margens do rio, que vai abranger aquela área onde estava o bairro Moinhos, bairro Marmite, chegando até o porto. Porque aí, quando tu estavas comentando, a primeira imagem que me veio foi o porto, até uns dias atrás, porque até então eu estava frente à Elog, e a gente passava ali no porto, aquilo era um sentimento tão ruim, né, tão para baixo, tão depressivo, que quem passava ali pensava, nossa, eu não volto mais para a Estrela, eu não quero apostar numa cidade assim. Então, o que a gente fez? E a gente olhava para o outro lado, Lajeado já iniciou o processo de reconstrução, e aí nós tomamos a iniciativa com as empresas privadas de limpar aquele espaço. E se hoje, né, é um convite que eu deixo para que as pessoas, Grupo A Hora, faça uma visita para aquela área, como ela tá bonita. O porto tá lindo já, ele tá limpo, né? Então, é um espaço que a gente pode estar lá, e eu já estou vislumbrando uma multifeira lá, já eventos, então, que coisa linda a gente poder retomar aquele espaço. E há poucos dias atrás, eu digo no início do ano, ele estava ali completamente num estado de abandono, um estado de destruição total. E aí que surgiu a ideia, né, junto com o pessoal do meio ambiente, porque toda aquela parte do porto, do bairro Moinhos, o bairro Marmite, as pessoas não vão mais poder morar lá, até porque é uma área que pode, né, daqui a pouco sofrer um dano. Então as pessoas já estão recebendo as suas casas nos projetos habitacionais, e ali a gente tem já um projeto muito lindo, muito bacana, que é o Parque Linear, que ele vai trazer vários esportes, vai trazer vários espaços, jardins e, por exemplo, áreas abertas, esportivas, que vai abrigar, né, as pessoas que então lá moravam, elas vão poder retornar naquele espaço, mas para quê? Para um lazer. Lazer e cultura, porque a gente pensa em fazer talvez uma feira do livro, como a gente tem esse momento aqui, fazer lá. Então a gente pode estar intercalando esses ambientes, porque a gente está aqui num espaço que pegou água. E aí depois a gente pode fazer lá. Então são projetos assim que a gente está pensando, trabalhando sempre a questão das SBNs, que são espaços baseados na natureza, com projetos que vão ter
toda essa questão ambiental próxima e que a gente vai estar próximo do rio. Então é isso que a gente te questionar sobre isso, se nesses projetos vocês estão realmente olhando para esse lado ambiental, né? Para ter um cuidado, porque às vezes as pessoas pensam, não, é só mais uma nova construção. Mas não, tem por trás uma importância, um trabalho sendo feito, né? Tem, e é isso. A gente está trabalhando sustentabilidade, trabalhando SBN, porque a gente não pode fazer simplesmente uma praça como então nós até então estávamos acostumados, né? A gente não trabalhava tão forte a questão ambiental, se fazia simplesmente uma praça, né? E agora a gente está trabalhando esta questão da sustentabilidade, ela é o topo. Então o projeto nós estaremos daqui a pouco já finalizando ele, e ele está sendo montado por engenheiros e arquitetos, a equipe do município que está trabalhando direto com o meio ambiente, direto. Então assim, ó, toda a questão sustentável ela vai estar sendo aplicada neste espaço. Então o Parque Linear ele vai estar 100% ambientalmente adequado, né? E a gente tem ainda mais um projeto, bom, são tantas coisas mesmo que é o Caminhos do Rio, que eu queria falar nele um pouquinho, não sei se eu ainda tenho tempo. Temos. Porque o que é o Caminhos do Rio? É um projeto feito onde a gente está trabalhando também SBNs, que ele vai estar aproximando a comunidade do Rio, ele vai ter, que ele sai lá da rua da Coronel Missi, quem conhece Estrela, que é a rua que, por exemplo, a gente entra na cidade pela Avenida Rio Branco e ela passando a ponte entra na Coronel Missi, que foi também muito atingida aquela parte ali, e ela vem daquela rua até aqui, o Caminhos do Rio, e nós fomos beneficiados, nós apresentamos este projeto na Fundação Boticário, que ela é com fundo perdido, financiado pelo BRDE, e o município de Estrela foi contemplado. Que bacana. Então, nós assinamos o contrato ontem. Olha e agora, a partir de hoje, nós já estamos com o projeto aprovado, contrato assinado, recursos a fundo perdido, que vai trabalhar todas essas ruas, então da Coronel Missner até aqui, com jardins de chuva, com SBNs, tudo ambientalmente espaços que vão fazer drenagem da água. Então a gente vai ter toda essa questão pluvial totalmente controlada por esses espaços. Vai ser muito lindo o projeto, eu posso até passar para vocês, que a gente pode passar para os ouvintes, enfim, a gente deixa à disposição. É muito lindo, então a gente vai ter tudo isso acontecendo nos próximos dias, que é uma aproximação, justamente o Caminhos do Rio, ele é aproximar a comunidade do rio. Então a gente não vai dar costas para o rio, a gente até vai melhorar esse processo de ficar de frente para ele. Eu acredito também que esses projetos eles vão permitir às escolas poderem ver na prática, os alunos, o quanto esse envolvimento e o quanto ainda é possível, né, fazer projetos, porque a gente com as caravanas do Educa-me, né, Lu, a gente percebeu assim, que chegando na sala de aula, tá, ok, existe lá em outro estado, em outros locais esses projetos, mas agora estão sendo aplicados aqui, né, então acredito que também vai ser um modelo, né, Estrela, querendo ou não, para outros lugares, enfim. É verdade, e até comentando, né, esse projeto do BRDE, que imagina que assim, ó, Brasil todo, né, eles aprovaram um projeto e já convidaram, inclusive a prefeita vai estar palestrando na ABDE, que também é voltada a projetos ambientais, ela vai estar palestrando na outra semana, já fez uma palestra na semana passada, organizado pelo Badesul e BRDE, onde a gente teve também várias empresas, enfim, ali presentes sobre este projeto. Então, é um projeto que a gente está mostrando a cidade, o Vale do Taquari, né, em questões ambientalmente possíveis diante de tudo o que aconteceu. Então, eu acho que é muito bacana e a gente vai estar levando isso para as escolas, como tu disseste, porque são projetos que realmente eles são assim, né, fora da curva, né, na questão ambiental. E é o que a gente tem que trabalhar. Isso demonstra também um respeito ao rio, né? Um respeito à natureza, porque talvez fosse mais fácil fazer um muro de contenção e deixar o rio correndo
por conta, né? Exatamente, aquilo que quando eu falei no início, né, que o rio que a gente assim teve aquela revolta, aquele sentimento do rio. Não, na realidade o rio ocupou um espaço que é dele. Ele despejou simplesmente. Então nós temos que entender que o espaço dele é este. E que coisa linda a gente tem. Eu tive a oportunidade anos atrás de estar em Belém. Belém, eles fizeram construções maravilhosas à beira do rio. E eu sempre trazia isso para a gente trazer isso para a Estrela, sabe? Coisas assim que a gente tem, assim, ó, espaços, né, diferenciados à beira do rio. E aí, claro, teve que acontecer tudo isso para talvez a gente ter todo aquele despertar e a gente hoje dá o valor devido, né, ambientalmente a um rio, aos espaços verdes, a questão da vegetação. A gente tem também aqui o Parque da Lagoa, que eu quero falar nele rapidamente, porque o MP, né, o Ministério Público, alocou recursos para que a gente reconstruísse o Parque da Lagoa. Então ali agora a gente também vai ter plantio de caliandras, que elas são adequadas para um ambiente de cheias. Então não está sendo colocado dinheiro de forma assim, ó, estão colocando dinheiro onde vai pegar água. Sim, mas ele está sendo pensado, foi planejado. Então o MP, o Ministério Público colocou dinheiro ali para que o município então possa também ter aquele espaço que é mais que vai ser um espaço de lazer, vai ser um espaço que dá para ali fazer uma leitura, tomar um chimarrão para as famílias irem ali. Então a gente tem, né, muita coisa boa acontecendo, trabalhando em questão ambiental. Bom, Estrela tá cheio de notícia boa, a gente podia fazer um programa só falando sobre Estrela, mas infelizmente nosso tempo já terminou. Elaine, muito obrigada pela tua participação, que bom fechar o programa com boas notícias. A gente agradece muito o espaço, acho que, né, em nome da prefeita Karine, que está sempre também à disposição, o governo está à disposição, nosso meio ambiente aqui que trabalha muito, né, nessa questão aí de trazer sempre melhorias. E o Grupo Hora, né, parabenizar mais uma vez vocês aí por todo esse trabalho e para a gente ter essas oportunidades de estar divulgando através da rádio aí, para a gente poder estar trazendo sempre as informações para a comunidade do melhor que a gente está fazendo. A gente que agradece por terem nos recebido hoje aqui. Para quem está vendo nós pela live, tem um ventinho tão bom aqui do nosso rio para aproveitar. Lu, obrigada mais uma vez por dividir a nossa bancada itinerante, né? Sim, obrigada, eu que agradeço. Obrigada também ao pessoal de casa que nos acompanhou, o Evandro Malman, que está aqui na parte técnica, fazendo com que esse som e as imagens cheguem até a casa de vocês. Também deixar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que são o Banrisul, a Prefeitura de Lajeado, Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia e Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, Mac Serviços, Boqueirão Desmontes, Ecovale Acabamentos e Lorenzon Plásticos. Lembrando que o programa Educa-me, ele é mensal, então nós hoje apresentando o programa de outubro já no finalzinho, mês que vem a gente volta com mais uma temática e quem sabe na sua cidade. Sou Jéssica Malman e vou ficando por aqui. Até a próxima!